Boa noite. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Tudo bem? Quem está bem, diga amém. Eu creio que todo mundo já pegou o folhetozinho para fazer o pedido de oração. É a minha família no altar de Deus. Quem crê que a sua família vai estar no altar, diga amém. Mas para minha família estar no altar, irmãos, eu preciso fazer o quê? Buscar o Senhor. Porque quem deu crédito a nossas pregações? Muitas das vezes eu não posso chegar na sua casa, mas você, meu irmão, pode muito bem pregar dentro da sua casa e levar Jesus para onde? Para dentro da sua casa. Mas isso só acontece quando, pastor, quando eu coloco ele sendo a minha prioridade. A minha prioridade tem que ser quem? Jesus. E no livro de Marcos, capítulo 9, é o nosso ponto inicial. Marcos, capítulo 9, o versículo é o 14. A gente vai falar sobre quem, pastor? Sobre o jovem lunático. Marcos 9, 14. Livro de Marcos, Mateus, depois de Mateus vem o quem? Vem Marcos 9, 14. O jovem lunático, no nome de Jesus. E diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com quem? Com eles. Qual era o papel dos escribas naquele momento, naquele tempo? O papel dos escribas era escrever na pele dos animais. E aqui eles estavam fazendo o que, irmãos? Discutindo com quem? Com os discípulos. Em prol de quê? Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, fizeram o quê? Os saudaram. 16. E perguntou aos escribas: quem é que discute com eles? 17. E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito, que, irmãos? Mudo. Aqui, meu irmão, dá para nós entender algo bem importante para tirar de lição para nós. O quê? O pai daquele menino, ele tinha um conhecimento no mundo espiritual. Qual conhecimento? O que o pai disse? Trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Ele sabia que aquilo ali era o que, irmãos? Uma obra de quem? Do diabo. E o diabo, ele faz a função dele perfeita. Em João 10,10 diz que ele rouba, mata e destrói. Assim como ele tinha um conhecimento espiritual, igualmente aquela mulher de Ciro Fenício, que ela vem até Jesus em prol da sua filha. E quando ela chega até Jesus, ela diz: eu rogo-te que vá até a minha casa e expulsa o demônio que está na vida da minha filha. Aquela mulher também, ela tinha um conhecimento o quê? Espiritual. A gente tem um conhecimento espiritual, irmão. Sabemos, meu irmão, que tudo o que acontece muitas das vezes na vida do filho, da esposa, do pai, da mãe, do marido, ele bebe, pastor fuma, pastor se prostitui, pastor faz isso, faz aquilo. Você acha que aquilo ali é uma obra de quem? Uma obra de quem, irmãos? Do diabo. E muitas das vezes a gente faz o quê? Não faz nada. E aí aquele pai, ele pega, traz o seu filho, e aí o filho tem um espírito o quê? Mudo. E aí acaba acontecendo o quê, pastor? No nome de Jesus. Versículo 18. E este, onde quer que o apanhe, despedaça, e ele espuma, range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. Olha o versículo seguinte. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração de incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. 20. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, envolvia-se como, irmão? Espumando. Para você ver, irmão, que no versículo 18 houve um fracasso de quem? Dos discípulos.
E agora, quando aquele demônio ele olha Jesus, a Bíblia diz que ele começa a se agitar com violência e caindo endemoniado por terra, e ele se envolvia fazendo o quê? Se esfumando. Quer dizer o quê, pastor? Que aquele demônio dizia o quê? Não vou sair da vida desse jovem. Pastor, você sabe, né? Mais eu oro, mais o diabo se levanta. Isso, meu querido, é uma tática de Satanás, adotada por ele. Qual, pastor? Quando você ora mais, parece que as coisas não se resolvem, parece que as coisas ficam piores, mas ali naquele momento está prestes do diabo sair, e aí, pastor, ele se torna como um leão. Olha o que diz aqui, deixa marcado aqui, primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeiro livro de Pedro 5, 8. Olha o que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo é o vosso adversário, anda de redor, bramando como quem? Como um leão, buscando a quem possa tragar. Não quer dizer que o diabo é um leão. A Bíblia diz que ele brama como quem? Como um leão. Ele não é um leão, ele só brama. Mas pastor, mas o diabo, pastor, tem tentado me tirar a minha paz. O diabo, pastor, tem se levantado. Nem sempre, meu querido. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes você está aí, achando que o diabo está tentando tirar a tua paz. Por isso que você precisa ter cuidado. Cuidado por quê? Volta lá, Marcos 9, 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse-lhe: desde quando? A sua infância. Jesus, ele não se precipitou. Muitas das vezes a gente se precipita. Eu vou lá e vou fazer uma oração, a pessoa vai ficar curada. Eu vou lá e vou mandar aquele demônio embora. Ele vai ter que sair em nome de quem? De Jesus. Mas você prestou atenção que Jesus não se precipitou? Ele chegou e ele foi interrogar e foi saber qual era a condição, aquilo que estava acontecendo naquele momento. E o que estava acontecendo? Aí ele pergunta para quem? Para o pai. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde quando? A sua infância. Por isso que a gente tem que ter cuidado, irmão. Cuidado por quê, pastor? Muitas das vezes a gente somos precipitados. Sabe como, pastor? Até mesmo como pastor. Vai levantar um obreiro e ele se precipita. Vai lá, coloca logo a mão, eu te consagro obreiro. Ele não viu nem aquele obreiro dar frutos. A árvore a gente conhece por onde? Pelos frutos. Por que o senhor está falando isso? Deixa marcado aqui. Daqui a pouco nós voltamos para cá novamente. Vamos lá em 1 Timóteo 5, 22. Primeiro livro de Timóteo 5, 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, e nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo como puro. Quer dizer o que, pastor? Cuidado, irmão, impor as mãos sobre as pessoas. Vou lá, pastor, eu vou orar e o diabo vai sair. Nem todas as vezes. Porque Jesus, ele não foi, como pastor, precipitado. Porque ele poderia chegar vindo de alguma consagração. Não, Jesus foi ver e conhecer como que estava a condição daquele jovem. O jovem poderia responder alguma coisa para Jesus? Não, porque o jovem ele estava o quê? Endemoniado. Mas quem estava são? O pai do jovem. Por isso que Jesus pergunta: há quanto tempo que sucede isso? Há quanto tempo que essa criança sofre com esse mal? Aí ele responde: desde a sua infância. Por quê, pastor? Porque, meu querido, aquele homem que conhecia o mundo espiritual, que era o pai daquela criança, tinha algo. E no livro de Provérbios 26, 2, vamos lá, Provérbios 26, 2, olha o que diz: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Não existe maldição sem causa. Pastor, como assim que não existe?
Por que os demônios não saíram da vida daquele jovem? Por quê, pastor? Você vai descobrir agora. Porque não existe maldição sem causa. Pastor, mas como? Estão dando uma brecha? Às vezes sim. A brecha começa bem pequena, daqui a pouco o diabo vai escavacando, daqui a pouco está enorme. E você não tem como mais fechar aquela brecha, porque você já deu lugar a ele. A Bíblia diz: não dê lugar a Satanás. E muitas das vezes Satanás começou a agir devagarinho. Por isso que maldição sem causa não, mas sim maldição sem causa não virá. Se não tem causa, por que a maldição vai vir? Mas se tem, ela virá. Sabe como, pastor, que vai vir? Porque aquele homem, meu irmão, tinha algo. Ele tinha um conhecimento espiritual, mas ele não vivia a palavra de quem? De Deus. Aquele pai não vivia a palavra de Deus. Por isso, meu querido, que os discípulos não conseguiram expulsar. Por isso que nós devemos fechar o quê? As brechas. Não sei se você já leu, lá em 2 Reis 4:4 fala de uma viúva. E aquela viúva, ela perde o marido, e os credores vêm levar os seus filhos, por causa da dívida do marido. O marido deixou uma dívida, e os credores vieram cobrar. E ela vai até o Eliseu, e fala para o Eliseu que o quê? Que ela e o seu marido era servo dele, e aquela dívida estava grande, e os credores iam levar o seu filho. Aí o Eliseu pergunta: o que tu tem em casa? Ela diz o quê? Ela tem um pouquinho de azeite numa botija. Eliseu pede para ela pedir o quê? Para os vizinhos: vasos vazios, não pouco, mas muitos, mas em prol de quê? Segundo o livro de Reis 4:4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre quem? Os teus filhos. Muitas das vezes é o que nós devemos fazer: fechar o quê? A porta, para a maldição não alcançar a nossa vida. Por quê, pastor? Fechar a porta, chegar diante de Deus e falar sério: Deus, eu não quero mais estar com o meu coração escancarado, com o meu pensamento, Deus, nisso. Deus, eu preciso tomar um novo rumo. Mas quando que você vai ter força, irmão? Sabe por quê? Porque se você deixar a porta aberta para a mágoa, para a tristeza, para o rancor, para o passado, para o ódio, é uma brecha para o diabo entrar, roubar, matar e destruir. Então o que o Eliseu disse? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver o quê? Cheio. Fechar a porta. A porta da onde? Do coração. Ah, mas fizeram tanto mal para mim. Não é pagando mal com mal, irmão, é pagando mal fazendo o quê? O bem. Ah, pastor, mas eu estou sendo tentado, o diabo tem se levantado no meu serviço, Satanás tem se levantado dentro da minha casa. Pastor, o que eu faço agora? Meu irmão, aquela viúva, ela sabia que ela deveria fechar a porta. Ela poderia ter tido raiva do pregador, que era o Eliseu, mas não. Ela foi em busca de quê? De ajuda. Nós devemos ter humildade para pedir o quê? Ajuda. Para quem pode nos ajudar. Mas muitas das vezes nós achamos: não, eu resolvo, eu posso, eu sou uma super mulher de oração. Eu te digo, irmão, ela era uma mulher de Deus, mas naquele momento ela não tinha condição nenhuma de orar por nada e por ninguém. O que ela fez? O correto: pedir ajuda ao homem de quem? De Deus. E aquele pai, acontece isso com ele. Volta lá, Marcos 9:21. Marcos 9:21, que diz: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde quando? A infância. 22. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e faz o quê?
ajuda-nos. 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquele pai, ele foi pedir o quê? Ajuda. Mas aí, pastor, isso quer dizer o quê? Que a brecha estava na vida de quem? Do pai. A porta escancarada estava na vida do pai. Por causa do quê? Da incredulidade. Às vezes nós estamos assim, pessoas incrédulas. Já orei tanto, estou 10 anos na igreja, 5 anos na igreja, 2 anos na igreja, eu não vejo a minha casa servindo ao Senhor, porque a incredulidade está em você. A brecha está em você. Tem gente, meu querido, que ele faz questão que quando acontece alguma coisa em uma igreja, ou no fulano, na vida do irmão, na vida do ciclano, ele tem prazer de contar para a sua família. Que burrice, irmão. Mas eu vou esconder, pastor? Não é esconder. Não é esconder. É você, meu querido, blindar a sua casa contra esses maus testemunhos. Mas às vezes você faz o quê? É falar. Às vezes teu marido não tem nada a ver, quer vir até para a igreja e você fala uma coisa dessa. Fala com quem, pastor? Muitas das vezes com um familiar seu, ele ouve. Como é que ele vai vir para a igreja? Vai vir? Não vai. Por quê? Porque você está falando. Tem certas situações que você não tem que falar nada. Então o pai sabia. E Jesus olhou para ele e disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 13. Olha o que diz aqui. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o que, irmãos? Salvo. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Às vezes você chega em casa e dá uma boa palavra, não, você vai falar mal da vida dos outros. E isso acaba acontecendo o quê? Que a sua casa nunca vai servir a quem? Ao Senhor. É como eu falei no início da mensagem. Muitas das vezes eu não posso chegar até a sua família, mas você pode. Você pode, meu querido, ser essa ponte do pastor e a sua família. Eu quero ir nessa igreja. Eu quero buscar o Senhor nessa igreja, porque tem uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Por quê, pastor? Como ouvirão se não há quem pregue? Olha o 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Nem todo mundo obedece. Mas eu vou obedecer o quê? Eu vou ouvir, o pastor pregou aí, amanhã eu já esqueço, fui embora e tal e tudo. Não é isso, irmão. A Bíblia diz que nós devemos obedecer, porque ele diz o quê? Diz o Senhor, quem creu na nossa pregação. Olha o versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 18. Mas digo, porventura, não ouvirão? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a sua voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. A palavra de Deus, meu irmão, ela vai chegar aos quatro cantos. Às vezes está demorando chegar na sua casa, por quê? Porque você não transmite, você não prega, não convida os seus familiares, às vezes até os amigos da escola, os teus amigos da onde, pastor? Do trabalho. Aquela pessoa, meu irmão, que está passando um problema de saúde, e você não fala: Jesus Cristo te dá o quê? Mas agora eu vou me chamar de crente. Você fala de outra coisa. Não, vou falar, pastor, é da novela. Vamos falar, pastor, é do não sei o quê. Vamos falar daquela série. Vamos falar de Jesus. Mas agora eu vou ser um religioso? Não é isso. É você pregar quem? Jesus. E aquele pai, ele tinha Jesus na vida dele, mas ele não obedecia. Era uma brecha
que o diabo estava usando para entrar na vida de quem? Do filho. Às vezes seu filho, mas pastor, meu filho não tem como, o pastor quer vir para a igreja, meu filho sofre com isso, vai ao psicólogo, vai não sei o que, faz isso. Mas onde está a brecha? Muitas das vezes não está no filho, está no pai, está na mãe, está no irmão. Porque Filipenses 4,13, olha o que diz aqui, isso é um versículo muito conhecido por nós: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, meu querido, tudo pode acontecer, mas você tem que se fortalecer em quem? No Senhor. Sabe por quê? Porque, pastor, muitas das vezes tem pessoas que falam, eu creio naquele lá de cima. Tem gente assim, se você perguntar para uma pessoa bem ali na padaria, vai dizer, tu tem fé? Ele vai dizer, tenho fé em Deus, tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas despreza a palavra de quem? De Deus. Despreza, pastor, sim, não obedece, deixa a palavra de Deus de lado. E no livro de Efésios 6,10, olha o que diz aqui, Efésios 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força da onde? Do seu poder. Aonde que tem que vir a minha força? No Senhor. É no Senhor que vem a minha força. É nele que eu tenho que me fortalecer. E como é que eu me fortaleço? Orando, lendo a Bíblia, buscando em Deus. Porque você lembra do conselho do Eliseu para quem? Para aquela viúva? Qual foi, hein? Fecha a porta do teu quarto e faz o quê? E vai derramar o azeite nos vasos vazios. Mas lá só vai estar você e quem? E seus filhos. Não mais ninguém. Mas eu vou convidar meu vizinho. Eu tenho um colega de oração. Eu tenho um amigo de oração. Irmão, cuidado. Muito cuidado. Por quê, pastor? É no Senhor que eu tenho que me fortalecer. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você não está preparado. Por isso que Deus ainda não te deu algo. Por quê, pastor? No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, Êxodo 13, 17, diz o quê? E aconteceu que, quando o faraó deixou ir ao povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. O povo saiu do Egito e Deus não deixou eles ir pelo caminho dos filisteus. Era um caminho mais curto? Sim, mas era um caminho mais de batalha. E eles não estavam preparados para ir para onde? Para a batalha. Eles não estavam preparados, pastor. Eles não estavam preparados para ir para a batalha. Por quê? Tem gente, meu irmão, que não está preparada para receber certas coisas na vida. Tem gente que ganhar muito dinheiro, ele vai se desviar. Sabia disso? Tem gente, meu querido, se ele encontrar uma mulher mais bonita que a mulher dele, ele vai largar a mulher dele. Vai largar, pastor. Tem outras que, se achar um homem mais bonito, pastor, achei um homem mais carinhoso, larga o marido. É, pastor? Sim. Larga, pastor? Sim. É porque, pastor, ele me chama de bebê. Chama de quê, irmã? Bebê. Me chama de neném. Irmão, cuidado. Abre teu olho. Sabe por quê? E aconteceu que, quando o faraó deixou ir ao povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornei aonde? Ao Egito. Quer dizer, é mais perto. Eles podem retroceder. Pastor, é por isso que tem muita gente que não se firma com Jesus. Sabe por quê? Chega na igreja endemoniado, sujo, fedido, cheio de demônio. A gente manda embora, ora, faz propósito de oração, manda aquela pessoa vir, se consagra. Depois, melhora, o que ela faz? O que ela faz? Sai da igreja.
Não vem mais. A desculpa qual é? Eu estou indo em outra. Achei uma mais perto de casa. Essas são as desculpas. Por que Deus não deixou o povo ir pelo caminho mais curto? Porque eles, qualquer momento, na primeira guerra que eles enfrentassem, eles iriam voltar para o Egito. E para você ver quantas vezes o coração deles não se derreteram. Para você ver quantas vezes o Moisés se ausentou, o que eles fizeram? Um bezerro de quê? De ouro. Para você ver, irmão. Então a gente precisa ter cuidado, irmão. Tem certas coisas da vida que você não está preparado para receber. Porque se você receber, já era. Porque uma brechinha, o diabo ele só precisa de uma brechinha bem pequenininha, para que daqui a pouco tá uma brecha escancarada. Aí depois você não vem chorando, Deus deixou. Deus não deixou não, você que quis. Você alimentou. Você começou a dar comida ao teu inimigo. E o que era para me ter feito, pastor? Deixado ele com fome. Tem dito, diabo, você não tem lugar na minha vida. Vá embora em nome de quem? De Jesus. A Bíblia nos ensina, em Tiago 4,7, é sujeitar a Deus e resistir a quem? Mas tem gente que faz o contrário. Ele para de obedecer e faz o quê? Para de obedecer. Então quando ele para de obedecer a Deus, ele resiste a Deus e se entrega para quem? O diabo. Se entrega para o diabo. E o que eu tenho que fazer? Se eu não consigo só, peça ajuda. Peça ajuda. Sabe por quê? Volta no Marcos 9:24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda. Ele pediu o quê? Ajuda. Ele pediu o quê? Ajuda. O que ele pediu, igreja? A minha incredulidade. Está aqui a brecha. Fechou a brecha agora. Ele pediu o quê? Ajuda. Ele pediu ajuda. Então agora Jesus entra em ação. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. 26. E ele, clamando e o agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava o quê? Morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Por que não podemos nós? 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e o que mais? E jejum. Jesus chegou daquele monte, porque se você for ler capítulo 9, versículo 2, você vai ver aonde que Jesus estava. Jesus estava orando, se consagrando, e com ele estava quem? Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos que não estavam se consagrando estavam naquela batalha grande, e Jesus, meu querido, ele estava ali se consagrando no monte, tendo uma vida com quem, irmãos? Com Deus. É assim que resiste o diabo, pastor? Tendo uma vida com Deus? Sim. Porque eu te pergunto, quem precisa de médicos? Quem precisa de médicos? Os doentes. Mas você pode evitar uma doença? Sim ou não? Quem acha que sim, diga amém. Quem acha que não?
Diga glória a Deus. Agora eu vou apertar. Quem acha que sim, levanta a mão, deixa eu olhar. Quem acha que sim, você pode evitar uma doença? Levanta a mão. Sim ou não? Levanta a mão, fica com a mão levantada. Quem acha que não? Levanta a mão. O que não acha nada não levantou. Você pode evitar, irmão. Por exemplo, pastor, eu não sabia, mas eu tenho diabetes. A pessoa só vai descobrir quando ela está na pior. Se ela fizesse um exame em cada 3 meses, ela ia saber que o quê? Que a glicose dela estava. Então ela ia fazer o quê? Não ia ser mais formiguinha, não ia comer mais açúcar. Ela ia fazer o quê? Uma dieta, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Ah, pastor, eu descobri, pastor, cada 3 meses eu estou indo no médico. Agora eu descobri, pastor, quando eu estou indo no médico, e o médico descobriu que parecia um carocinho. Se você relaxar, aquele carocinho pode se tornar o quê? Um câncer. E aqui acaba acontecendo com muitos de nós. É a mesma coisa, eu tenho falado aqui. Em 2 anos nós fazemos o quê? O que você faz? Você vota. Você vai voltar lá naqueles políticos, não é verdade? Quando você não volta para prefeito, você vai voltar lá para presidente. Se cada ano você fosse ao médico, você evitaria muita coisa. Mas você sabe quando que a gente quer ir no médico? Infelizmente é quando a gente está doente. Ah, quase morrendo. Aí você voa para o médico. Você vai no médico. Começa a ir no médico. Mas você não faz uma prevenção. O que é, pastor, prevenção? É prevenir aquela doença. Ah, mas pastor, mas eu vou chamar a doença para a minha vida? Não, você vai prevenir. Mas, pastor, mas eu tenho medo, né? Se eu adoecer. Não, você vai prevenir, irmão. O médico é para isso. Ele estudou para isso. Não é para você ir lá quando estiver morrendo. Porque o corpo, ele dá o quê? Demonstrações. O corpo, meu querido, ele começa a demonstrar algo que está de errado em você. Mas tem gente que vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. Aí eu te pergunto, você sabe como é que está dentro? Muitas das vezes você sabe como é que está fora. E muitas das vezes, e mal. E mal. É, pastor, sim. Às vezes está fora bonito, mas por dentro pode estar como? Você não sabe. Por isso que a gente tem que ser o quê? Prudentes. É, pastor, sim. Você viu, meu irmão, voltando novamente, que tem certas castas de demônio que o sol sai com o quê? Com o quê? Com oração e oração para ter uma intimidade com quem? Com Deus, para ter intimidade com o Senhor, e jejum para ter uma direção de quem? De Deus. Para quebrantar o quê? A carne. Não se render à carne, para se quebrantar a carne. Vou te dar um exemplo. Esté, vamos lá, no nome de Jesus. Onde é que fica o livro de Esté? 4,15. Que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei e ter com o rei, ainda que não e segundo a lei, e perecendo, pereço. Quer dizer o quê? Que a Estela se consagrou, porque os judeus iriam todos passar por aquela situação difícil. Para quê, pastor? Se consagrou para estar diante de quem? Do rei. Quantos dias? 3 dias. Ah, pastor, o senhor está mandando eu jejuar 3 dias? Não é isso, irmão. Mas muitas das vezes você tem que fazer uma consagração, de verdade. Ah, mas eu tomo remédio. Não estou dizendo para você parar de tomar um remédio. Qual é o horário do remédio? 7 horas, acorda 6. Fica lá um momento, tu e Deus. Vai ler a Bíblia, vai fazer sua oração, vai buscar o Senhor, vai pedir uma direção para quem? Para Deus. Por quê, pastor? Se consagre. Há quanto tempo que você não se consagra?
Há quanto tempo você não jejua? Ah, mas eu vou jejuar 1 hora de relógio. O que vale é a intenção da onde? Do coração. É o que vale. É você tirar aquele tempo para quem? Para Deus. Não vai fazer igual um obreiro que eu tinha. Chegou para mim, pastor, eu fiz um jejum, ó. Jejum pesado. Eu disse, rapaz, esse irmão aí tá violento, hein? Que jejum, hein? Pastor, eu passei a noite todinha de jejum. Se foi mesmo, foi. Que hora começou, irmão? 10 horas. Mas que hora? 10 horas da onde? Da noite, pastor. Aí eu dormi, acordei de manhã e ainda estou aqui, ó, na força de Deus. Eu disse, isso não é jejum, irmão. Você está de brincadeira com a minha cara. Não, pastor, estou preparado. Irmão, cuidado, muito cuidado. O jejum é você se consagrar ao Senhor. Tira aquele momento para você ler a Bíblia. Tira aquele momento para você orar. Marido, ô esposa, o que está fazendo aí no quarto? Estou aqui, me tranquei e estou abrindo meu coração para quem? Para Deus. Marido, eu vou aqui, vou orar, vou ficar um pouquinho com Deus. Fica aí com o meu celular. Hoje é o dia do Senhor. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não tem esse tempo para Deus? A gente tem tempo para tudo, menos para o Senhor. E hoje a nossa mensagem qual é? Ande com Deus, e tem certa casta de demônio que só sai com quem? Com jejum e oração. Foi isso que aconteceu com Esther. Porque tudo estava preparado para a forca de Mardoqueu. Mas Deus não deixou. Porque Esther pediu uma direção para quem? Para Deus. É essa a direção que nós queremos. No nome de quem? De Jesus. Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.